amor, vida, sabedoria. A todos, muita paz. Que possamos permanecer no amor do Divino Mestre Jesus Cristo, que nos deu mais esta oportunidade através da Cristociência, a fim de levarmos luz para o maior número possível de pessoas. Religião é algo muito simples e ao mesmo tempo muito complexo no mundo. A sua origem tem na palavra religare do latim, que quer dizer religar o ser humano ao Criador. E a gente vê realmente muitas religiões e filosofias, muitas seitas e doutrinas. Por quê? Ramatiz, no livro O Evangelho à Luz do Cosmos, nos lembra que religião é semelhante à matemática. Como assim? Uma criança, lá no pré-escolar, iniciando o primeiro, segundo ano primário, ele começa a aprender matemática contando feijõezinhos. 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 2 igual a 4. Posteriormente, na sua fase de graduação, ele já terá uma matemática muito mais profunda, com equações de primeiro, segundo grau, geometria, muito diferente daquela matemática que ele começou a aprender lá no pré-escolar. E assim também é com relação à vida, ao aspecto religião. Nem todos os seres humanos se encontram em condições de entender as verdades de Deus, os princípios das leis de Deus no mesmo nível. Somos mais de 7 bilhões de seres humanos povoando no momento o planeta Terra através de um corpo físico-biológico. E em meio a estes 7 bilhões de seres humanos, há uma grande diferença no sentido de capacidade de compreensão e entendimento de princípios materiais e espirituais. Se nós nos reportarmos lá ao Velho Testamento, ao Pentateuco, a Torá de Moisés, através dos 5 livros, e pegarmos lá o primeiro, a Gênesis, já citando sobre o início do planeta Terra, perceberemos a citação daqueles 6 dias que foram utilizados para a criação do mundo e aquele 7º em que Deus descansou. Mas onde você encontra lá no Velho Testamento, por exemplo, os dinossauros? Não é uma criação do ser humano, pois existem os esqueletos que estão registrados já em muitos museus. E através dos seus ossos foram feitas as pesquisas com bases na física quântica, através do carbono, e constatou-se realmente que esses esqueletos têm milhares e milhares de anos. Muito antes dos considerados 6.000 historicamente da época de Adão e Eva. Pois conceitua-se que Adão e Eva iniciaram a formação dos seres humanos através de Deus por volta de 6.500 anos atrás. E a gente consegue constatar já cientificamente que havia vida muito antes do próprio ser humano. E essa ciência então não está querendo, na verdade, derrubar Deus. Pelo contrário, a ciência vem fortalecendo cada vez mais Deus. Os próprios cientistas não conseguiriam encontrar uma explicação para o universo se não fosse através de Deus, de um Criador real. E as leis vão apenas ampliando a nossa percepção das coisas. Adão e Eva, portanto, na Gênesis, é como Moisés falando para o mundo que ainda se encontrava numa fase infantil de compreensão, pois usou figuras de linguagens que aplicamos às crianças. Você não tem como falar certas coisas para crianças de 4, 5 anos. Por exemplo, sobre sexo, sobre a vida, sobre a morte,
Toda vez que uma criança, dependendo de sua idade, lhe faz uma pergunta, você precisa verificar, constatar qual a capacidade daquela criança poder compreender a linguagem que nós vamos aplicar. E foi isso exatamente que Deus fez através de Moisés. Nos passou uma linguagem para que aquela humanidade de 6.000 anos atrás pudesse realmente compreender. Em nossos dias, nós já temos uma linguagem que a ciência comprovou que o planeta Terra tem milhões de anos. Para Moisés, por exemplo, Deus era o Deus de um único povo, apenas do povo hebreu. E em função desse processo se sentiram no direito de poder tomar posse de todas as terras dos demais países. Sentiram-se como que orientados por esse Deus, chamado dos exércitos por Moisés, a tirar a vida de mulheres, crianças, velhos, invadindo terras e tomando posse de todos os bens dessas pessoas de outras nações. Pensa bem, nós como brasileiros hoje em dia, se Moisés se encontrasse nesse momento lá, recebendo as chamadas leis do que ele considerava Deus para ele, nós como brasileiros, por exemplo, para Moisés não seríamos filhos de Deus. Ele teria o direito de vir com o povo israelita aqui no Brasil, matar todos os velhos, todas as mulheres, todas as crianças e tomar posse de todos os bens e de todo o nosso Brasil. Estou mentindo sobre isso? Aí você diz, como assim? Você então está desmentindo a Escritura? Eu não estou desmentindo a Escritura. Eu vou ao encontro do ensinamento do Divino Mestre Jesus Cristo que nos lembrou. O reino de Deus está dentro de vós. Portanto, Deus está dentro de nós. E o que acontece? Deus que está dentro de nós, Ele utiliza a nossa capacidade de compreensão a fim de nos passar as correspondentes lições. Hoje, nós através da Cristociência, nós somos incapazes de pegar uma arma e tirar a vida de uma pessoa só porque ela nasceu num chamado outro país. Porque nós temos como base de tudo Deus, que é Pai de toda a humanidade, que é Pai de todas as criaturas e que nos fez verdadeiramente irmãos. Então nós não seguimos apenas o Deus de Moisés, lá do povo hebreu, nós seguimos o Deus do universo. Consegue compreender isso? Por isso Jesus Cristo teve muita dificuldade diante lá dos israelitas, dos sacerdotes, pois ele veio nos trazer aquela compreensão que ele tinha ele condições de compreender. E Jesus Cristo realmente em relação evolutiva à nossa pessoa, nós estamos mais próximos do macaco do que Jesus Cristo de nós. Tamanha é a distância da evolução de Jesus Cristo em relação a cada ser humano atualmente. Nós seres humanos que nos consideramos humanos, somos ainda verdadeiros animais. E não estou sendo agressivo. Observe a humanidade, crimes, latrocínios, mentiras, produzidos por pessoas que na verdade não estão acordando quando se levantam de uma cama. Porque os nossos aparelhos comprovam que o ser humano neste mundo se encontra no máximo 2% consciente. Portanto, quando a pessoa pensa estar acordando, na verdade ela está ainda profundamente adormecida. Nesse período de vigília, em que pensam se encontrar acordados, mas que só estão 2% conscientes, os seres humanos utilizam apenas um hemisfério cerebral. Muito pouco, diante de toda a sua real capacidade. Por isso acabam cometendo tantas besteiras. Jamais alguém consciente e acordado tiraria a vida de uma outra pessoa, cometeria pedofilia, roubaria alguém. Porque a lei da ação e reação ela é muito clara. Tudo o que uma pessoa faz, ela está fazendo para ela mesma. Quando alguém pensa tirar a vida de alguém, ele está, na verdade, tirando a sua própria vida. Quando ele está fazendo alguém chorar, na verdade, ele está plantando tristeza e lágrimas na sua própria vida mais à frente. Porque tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos.
através da lei da ação e reação, através da lei da causa e efeito. Essa é a grande justiça de Deus. O assunto é complexo e muito amplo. Por isso, o espírita, o evangélico, o católico, o umbandista, o budista e pessoas de diferentes filosofias e religiões discordam em muitos aspectos, porque pura e simplesmente a compreensão deles do mundo é diferenciada de acordo com a sua própria evolução. Deus é o mesmo que se encontra no interior de cada uma dessas pessoas, mas respeita o livre-arbítrio e a compreensão individual de cada pessoa. Deus não vai ensinar física quântica para uma pessoa que ainda nem aprendeu a ler e escrever. Deus não vai falar do poder das estrelas, das galáxias e dos universos para uma criança que recém acaba de nascer. Que todos possamos permanecer na paz e no amor do Divino Mestre Jesus Cristo. Que assim seja. Muito obrigado.